E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Caio Kriegel. Meu nome é Juliana Velasquez. E hoje estaremos apresentando o trabalho do engenheiro Rafael, mostrando a duplicação da BR-163 do trecho Rosário do Oeste ao Posto Gil. Vem com a gente. Me chamo Rafael Ricardo Jesus Portela, sou graduado pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, possuo uma pós-graduação em especialização em Engenharia de Rodovias pela Universidade de Guarulhos, uma especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho voltada para a pavimentação pela Universidade de Anhanguera, possuo um mestrado em Eficiência Energética e Sustentabilidade pela Universidade do Mato Grosso do Sul, recentemente concluí um MBA em Gestão Aeroportuária pela Unileia, e atualmente sou doutorando em desenvolvimento local pela UCDB. Hoje eu atuo como professor da Universidade Católica Dom Bosco, tenho experiência voltada na concessão rodoviária, na gerência de pavimentos, principalmente quando eu atuei no grupo CCR. Minha experiência é concentrada na área de engenharia civil, com ênfase em estradas, e principalmente está sempre ligada aos temas de pavimentação, material asfáltico, riscos em pavimentação, gerência de pavimentos, restauração e concessão rodoviária. Esse é uma breve apanhada aí da minha vida profissional e hoje eu vou falar sobre um pouco de um trabalho executado no Mato Grosso. Queria primeiramente agradecer a disponibilidade do professor Rafael aqui na nossa apresentação. Bom dia, tudo bom? Eu vou falar hoje de um projeto que eu participei na execução há exatos 10 anos atrás, tá? Lá no Mato Grosso. E é um projeto que, à época, era um dos maiores projetos do Brasil. Eu vou mostrar para vocês aqui as especificidades desse projeto e as dificuldades que tivemos e aonde eu entrei e como é que o engenheiro participa dessa obra, o engenheiro civil. Vou apresentar para vocês aqui. Então, é um projeto da duplicação da 163 lá no Mato Grosso. Isso ocorreu há 10 anos atrás, né? E à época eu ainda não lecionava, ainda não tinha meu mestrado concluído. E essa obra, e eu vou comentar aqui nessa obra hoje, exatamente como é que é o dia a dia e o que eu lidava ali, eu como profissional, na época recém-formado na obra, entendam qual é o desafio do engenheiro lá na obra a participar. Na maioria das vezes, e entendam isso a partir de agora, quando você tem o diploma, todos que te enxergam como engenheiro. Acabou a ideia de você ser aluno. Então, você vai ser exigido como tal. E comigo não foi diferente. Nessa divisão aqui, e conforme eu montei aqui rapidamente, eu dividi basicamente assim, falando sobre o projeto, a descrição da obra, não como um todo, mas para ter uma noção, localização, a ideia, como é que foi pensado esse projeto e sua execução, a metodologia utilizada lá já no canteiro de obra e nos desafios. Nesse eu vou focar, porque a gente vai aqui entender como é que foi a minha participação dentro desse projeto. Por fim, o cronograma, vai dar para entender, conforme não era uma obra simples, né, e era de um elevado valor. E, por fim, o aprendizado que eu espero passar para vocês, meu aprendizado de vida, mas pelo menos aqui a ideia é passar o que é, assim, que o aluno de engenharia civil formado pode vir a enfrentar. Todo entrevistado normalmente coloca uma frase, eu não podia fugir disso, que é o que eu queria passar hoje aqui. Uma ideia de Confúcio, que tem 3 métodos para ganhar sabedoria, né? Primeiro, por reflexão, com certeza é o mais nobre, né? O segundo, por imitação, que espero que todos tentem fazer sempre por esse, que é o mais fácil. E o terceiro, por experiência, que dificilmente você vai fugir disso, mas é o mais amargo e provavelmente, hora ou outra, você vai ter que aprender dessa forma. Tentar fugir, mas provavelmente você vai acabar aprendendo dessa forma. O projeto. O que é o projeto lá? O projeto, com certeza vocês conhecem o estado do Mato Grosso, próximo a Cuiabá, não tão próximo assim, tinha esse trecho a ser implantado,
tá? É um pedaço da BR-163. Ano passado, essa mesma construtora da qual eu trabalhei estava finalizando a 163 aqui no Pará, né? Mas era um pedaço 163 e um pedaço complexo. Por que eu digo complexo? Porque nesse mesmo trecho, né, nesse mesmo projeto, tinha obras de artes especiais, tinha pavimento flexível com e sem polímero, tá? E um trecho de pavimento rígido. E qual foi a ideia desse projeto na sua concepção? Ao verificar e analisar o projeto, eu dei até uma revisada recentemente, o projeto, obviamente, é de suma importância, é considerado uma via de grãos no Brasil, ela vai lá desde a cidade do Rio Grande do Sul, chamada Tenente Portela, até a cidade de Miritituba, lá no Pará. Então, é uma via de grande importância para a exportação de grãos. A gente consegue ver aqui que a circulação de caminhões do estudo desta rodovia ocorria, lógico, um grande fluxo dentro aqui do estado do Mato Grosso do Sul, porém tinha um fluxo razoável para Rondônia, para São Paulo, aqui BH, né? São Paulo, aqui o Porto de Santos, aqui não mostra tudo porque aqui já eram subdivisões, né? A intermodalidade, então já trocava de modal aqui nessa região, e inclusive o Porto de Paranaguá, descendo aqui na região do Santa Catarina e Paraná. Qual foi o método para a execução aqui, conforme eu já havia explicado, desse projeto? Em primeiro lugar, vamos nos situar aqui. O projeto, ele é desenvolvido aqui, Cuiabá está mais abaixo, isso a gente já deitando aqui, e aqui está os povoados. Rosário Oeste é o primeiro povoado, então o entroncamento para a entrada desse povoado é o quilômetro zero, é a estaca zero desse trecho. Chegando aqui, são 44 quilômetros e 800, não é o maior projeto que eu já trabalhei, a duplicação aqui da BR-63 no Mato Grosso do Sul foram 800 quilômetros, tá, de duplicação. Porém, esse projeto, por incrível que pareça, o valor também é menor, mas era bastante desafiador e vocês vão entender já na frente por quê. 44.800 metros, 44 quilômetros, terminava aqui, o pessoal chamava de Posto Gil, que antigamente era um posto de combustível, um ponto de PRF, mas é importante vocês entenderem que quando a gente trata de rodovia e vai delimitar trechos, normalmente devido à normalização do tráfego, né, você querendo fechar o tráfego, você vai fechar em nós. Então aqui é um nó, né, e aqui é um outro nó, que tem um outro entroncamento. Então essa foi a metodologia de fechamento da rodovia. Aqui esses números 1, 2, 3, 4, porque foi retirada essa imagem da avaliação dos postos de avaliação de tráfego. Então, foram feitos postos de avaliação de tráfego, que saiu, inclusive, aquela imagem anterior da origem e destino dos caminhões, mas tem muitas outras análises. Aqui é uma breve explanação. Daí, dessa duplicação, partindo da pista existente, né? Então, pista eixo existente, né? Uma pista de rodovia, porém uma rodovia não adequada para a geometria pensada, né, ou que deveria ter devido ao fluxo dessa rodovia, então ela estava sendo adequada, né, estava sendo duplicada. E aí geraram praticamente essas seções tipos de execução. Tendo a primeira aqui, com a pista projetada e o aumento do acostamento, a pista existente com aumento de acostamento, e a pista totalmente projetada, com o CBUQ novo, com canteiro central de 14 metros. Para quem não lembra dessa parte da disciplina, rodovias de classificação técnica, provavelmente essa daqui deve ser um 1A, né, exigem um canteiro central de 14 metros, conforme o projeto. Aqui é só a diferença entre a duplicação quando no lado direito. Existem alguns pontos onde não é possível, e aconteceu lá, não era possível manter esse canteiro central adequado para as normativas de segurança, foi obrigado, né, a passar esse canteiro para 6 metros. E aí a gente já não vai ter uma classe técnica de acordo ou a adequada para aquela região, porém é a possível. Tá? E aí você tem que adequar a seção tipo para 6 metros de canteiro central. E, por fim, em regiões de travessia urbana, que é o caso aqui de Rosário Oeste, né, uma região ali logo no começo,
E a gente tinha uma outra seção tipo, onde a pista projetada não ia ter o canteiro central, porém, ia ser dentro da travessia urbana. A última seção tipo, conforme eu falei, era um projeto que tinha três pontes e 3 viadutos. E dentro desses 3 pontes e 3 viadutos, a gente tem seções de pontes também, as seções de pontes. Quando a gente vai executar essas pontes, inclusive na mudança de seção tipo, né, porque a gente vai mudar, imagina que você vem na seção tipo de largura de canteiro de 14 metros, quando você chega lá na ponte, não vai ter um canteiro de 14 metros. Então, tem toda essa adequação que vai ocorrer normalmente, neste caso aqui, para viaduto. A gente vinha fazendo um chamado aterro armado, eu já vou explicar um pouquinho mais, abrir os projetos, e no caso de ponte, e aí tinha apenas aquela canalização para a entrada das pontes. E aí os desafios, essa é a parte-chave. E aí os desafios é o que a gente vai dar uma travada aqui, né? Eu vou abrir alguns projetos, vou falar exatamente a parte que eu executei, e a gente vai conversando aqui. Então, nesse caso, quais foram os pavimentos utilizados ali? Conforme eu já falei, a gente usou 3 tipos de estruturas. O pavimento flexível sem polímero, com polímero e o pavimento rígido para ser executado. Essa estrutura, com a utilização dessas estruturas, o projeto indica que foi possível resolver os problemas relacionados aos esforços de tráfego na região. E aí eu vou explicar também por que escolher o pavimento rígido numa determinada região. Aqui é a pista com o pavimento com polímero, né? O CBUQ com polímero. Então, acredito que alguns de vocês já tenham noção. Aqui é o material de subbase. Então, abaixo da subbase tem o subleito, né? Então, subbase com solo estabilizado, a ser executado em 2 camadas, com 25 centímetros. E aqui, pessoal, tem uma diferencial, que aqui foi uma solução do tipo pavimento invertido. Precisou, devido ao tráfego, lá o tráfego é muito pesado. Logo quando eu cheguei lá, a gente estava implantando, eu cheguei na primeira semana de implantação, quando a gente estava implantando a obra, nem implantando a execução da obra. Implantando a obra, era praticamente, isso é triste de falar, mas era um acidente fatal todo dia, praticamente. Tá? Conforme for implantando a obra, e você vai atrapalhando o tráfego, mas dando mais segurança ao usuário, isso foi diminuindo, tá? E isso foi gradativo, né? Foi ter um acidente fatal a cada 3 dias, a cada 5 dias. Esquisito, é triste, esquisito falar isso, mas é o que ocorria. E aí até que foi controlado, praticamente não existia acidente fatal durante a implantada a obra. Tá? Mas ainda assim... a ideia da duplicação das rodovias, né? Tipo, exatamente. Acidentes, aumentar a segurança, né? Exatamente. Então, o projeto foi justamente por isso. Mas quando a gente chegou, ainda acontecia muito acidente. E aí, para a solução do tráfego, que era um tráfego muito pesado, então, tráfego de caminhões pesado, então, quando a gente começou a diminuir implantar a segurança para diminuir esse acidente, também atrapalhava o tráfego, principalmente por ter muito caminhão pesado. E aí, essa quantidade de caminhão pesado tendo lá, exigiu no projeto de pavimentação um pavimento do tipo invertido. Né? Então, foi utilizado, em vez de uma base estabilizada de solo, né, uma coisa mais flexível, né, foi utilizada a base de concreto rolado. Ele é compactado, tá? E acima vai receber o que vocês conhecem. Nesse projeto, no acostamento, além da base de concreto rolado, vocês estão vendo aqui o corte AA no acostamento. No acostamento, eram 2 camadas de CBUQ, obviamente, com pintura de ligação, quando a gente tem união de camadas bituminosas, né? Então, ela vinha lá 2 camadas de CBUQ. E quando na pista principal, exigiu a utilização de polímeros, sabendo que o polímero melhora muito a resistência, melhora bastante a resistência do CBUQ. Passando aqui, já andando mais rápido, falando aqui do projeto da região ali de pavimento rígido. Então, na região onde a carga era maior, a incidência, na verdade, de tração era maior na região, então era um trecho de subida, e exigiu, devido a essa tração e tráfego lá, exigiu colocar uma estrutura final de concreto de cimento Portland, né, aquele pavimento rígido. É uma placa de 24 centímetros de concreto, e abaixo dela, aí
você já sabe, né? A gente chama de subbase porque tem característica, ali aquele revestimento superior de 25 centímetros, ele tem característica de revestimento e base. Então, abaixo vem a subbase de 10 centímetros desse concreto, também de cimento Portland, porém, ele tem característica de... o slump dele é diferente, ele é compactado, ele é bem mais seco. E, por fim, um reforço granular do subleito, um reforço do subleito, tá? De 10 centímetros, porque o subleito na região tinha um índice de suporte bem baixo, conforme está apresentando aqui, de 4%. E aí chegou nessa seção tipo do projeto Pavimento Rígido, com essa placa de concreto de 24 centímetros. Eu não sei se vocês já viram isso aqui, é bastante utilizada essa lona plástica entre a pintura de ligação, né, para impermeabilização da base de concreto rolado. E, por fim, a brita graduada, que foi utilizada ali como reforço do subleito. Então, terminou esse pavimento dessa forma. Só uma dúvida, essa elevada placa de concreto é devido à intensidade do tráfego ou é padrão esse em torno do valor? Ótima pergunta. Por incrível que pareça, e aí eu estou falando de experiência profissional, tá? No Brasil, praticamente é padrão. Porém, nessa região, exigiu realmente, devido à tração, na verdade é uma rampa, né? Uma rampa de aclive e declive muito alto. Então, essa serra, para ser vencida, ela, além do tráfego de caminhão pesado, ela exigia que esses caminhões pesados tracionassem bastante. Então, era praticamente exigido, de um bom projeto, né, se fosse executado um bom projeto, uma placa de concreto nessa região. E essa espessura devido às cargas também do tráfego elevado. Então, a gente tinha a obra lá, era uma obra bem grande, tá? Era um canteiro com mais de 1.000 pessoas, tá? E aí ela é dividida em 2 grandes grupos, tá? Tinham subgrupos, mas basicamente três grandes grupos. Aqui eu separei em 2 para facilitar, mas eram 3 grandes grupos. O grupo do pessoal da terraplanagem, para vocês verem a importância da terraplanagem nesse tipo de obra. Então, era um grupo só de terraplanagem. Então, é um maquinário, eu acho que vocês conseguem entender, né? O grupo da pavimentação em si, da estrutura de pavimento, e o grupo das OAEs, tá? Isso eu estou falando só a execução, além dos outros subgrupos de implantação da cerca, desapropriação, aí tem a parte jurídica, assim, além de todos os outros subgrupos, eu estou falando em custo, né, os grandes grupos em custo. Então, era terraplanagem, pavimentação e OAEs. Eu botei aqui essa implantação da via como terraplanagem e implantação da via, porque, mesmo estando ali, a gente vendo, eu tinha pouca atuação na implantação da via. Só que, quando eu cheguei na obra, me transferiram para implantação das OAEs. Então, houve um choque aí de realidade. Então, tudo que estava relacionado à construção de cimento Portland, né, a utilização de cimento Portland, aí eu atuava. Muito mais nas OAEs também, mas muito mais no pátio de pré-moldados. Inclusive, na implantação do canteiro, toda a parte que incluía construção com cimento Portland, basicamente era minha responsabilidade no canteiro de obras. E o que era essas construções com cimento Portland que eu participava lá na obra? Basicamente, a usina de concreto, então a implantação do canteiro, a implantação da usina e o funcionamento da usina de concreto. Eu só não participava de dentro do laboratório, mas eu recebia os relatórios e acompanhava como é que estava saindo os traços, de acordo com o que vinha do laboratório, né? Eu só não estava dentro do laboratório. A parte de pré-moldados, toda a parte de pré-moldados, os projetos, inclusive projetos, tá? A execução, o controle e o acompanhamento de todos os pré-moldados da obra estava por minha responsabilidade enquanto eu estive na obra. E aí vai um pouquinho de sentimento ali de engenheiro, né? Nesse tempo de obra ali, a gente, acho que todo mundo, né? Quando está trabalhando e vê o seu projeto, quando você fala, puta, eu calculei ali, eu fiz o orçamento, eu projetei, eu acompanhei a execução, acompanhei o ensaio de solo e ver pronto, é uma coisa única, tá? É de cada um, mas é uma coisa única. Eu fiquei muito feliz que essa foi a minha primeira vitória no canteiro de obras, mas o primeiro projeto, quando eu cheguei lá para desenvolver, foi só a fundação desse silo que chegou de outra obra. Esse silo, se eu não me engano, é 130 toneladas, e bate um medo, né? Você
tem pouco tempo de formado e fala assim, ó, o projeto é seu, a execução é sua, da fundação do silo. Pode estar até um pouco exagerada, né? Mas, enfim, a gente vai evoluindo conforme o tempo, e eu fiz no braço ali, fiz o que eu aprendi na faculdade, calculei, projetei e acompanhei a execução. Qual que é o prazo, né? O que foi planejado para essa obra? Essa obra foi uma obra, só para adiantar, de 216 milhões. Na época, porque assim, 216 milhões hoje pode parecer pouco para esse tipo de obra. Porém, você tem que reajustar o valor para os dias de hoje, tá? Se você ajustar aí para o IGPM, eu garanto para vocês que vai ser para, no mínimo, aí, próximo de meio bilhão de reais, tá?